você poderia fazer para fazer diferença em uma vida? Às vezes a gente não faz nada. E pelo a gente não ter feito nada, aquela vida se perdeu. E às vezes não precisa muita coisa para você fazer diferença na vida de alguém. Não precisa você gastar todo o seu tempo, todo o seu esforço. Muitas vezes, para salvar uma vida, precisa só de um minuto de atenção. E ouvir. Se você não sabe o que dizer, confie que Deus vai colocar a palavra na sua boca para salvar a vida. Quando nós assistimos esse filme pela primeira vez, foi um impacto. Porque aquele jovem, personagem do filme, ele se questionou o que eu poderia fazer. Eu não matei aquele garoto, eu não apertei o gatilho, mas eu também não fiz nada para arrepender. Não fiz absolutamente nada. E ele sentia que poderia ter feito alguma coisa. No enredo do filme você percebe que um ato, simples ato, se dispor, um garoto popular, se dispor a estar com os excluídos, fez a diferença na vida de muita gente. Para salvar uma vida, eu queria falar com vocês hoje sobre esse tema. Para salvar uma vida, eu queria que você lesse esse texto comigo. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Assim, Gálatas capítulo 1, verso 4. Esse é outro texto. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Para salvar as nossas vidas, Deus mostrou o seu amor. Porque Cristo morreu por nós para nos tirar do império das trevas para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. É interessante, você pode pensar assim, que você poderia se esforçar e até mesmo dar sua vida para alguém que você ama, para alguém que você conhece. Um pai dar a vida pelo seu filho, a mãe, um irmão que você conhece, um namorado, que você tem afeição. Mas eu quero que você preste atenção no texto que diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, porque Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Ou seja, quando nós odiávamos a Deus, quando nossas atitudes para com Deus eram de ódio e de rancor, quando nossas atitudes para com Deus eram de virar as costas para Ele e não levar em consideração em nada o que Deus nos diz, nos fala. Mas mesmo assim, Deus nos prova o quanto Ele nos ama, porque mesmo nessa atitude de pecadores, de pecado, Deus nos ama por nós. Eu li um texto, lógico que é apenas ilustrativo, conta como se fosse a história de um dos soldados que estivesse ali na frente. Diz que ele começou a ouvir dois tipos de pessoas que estavam ali presentes. Tem pessoas que estavam zombando de Jesus, pessoas que estavam humilhando Jesus, pessoas que estavam gritando: crucificam. Mas também havia um grupo de pessoas, talvez bem menores, que choravam por ele. Ele começou a ver uma coisa diferente naquela pessoa, em Jesus. Ele inicialmente começou a zombar também. Mas ele não compreendia o olhar de Jesus para as pessoas que zombavam. O olhar e as frases que ele dizia, como: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele chegou a dizer no coração: desce, porque és tu diz que é o Filho de Deus, desce dessa cruz,
Você não é o filho de Deus? Desce. Salva-te a ti mesmo. E ele pode então olhar mais uma vez a Cristo como se ele estivesse lendo os seus pensamentos e disse: eu não desço para te salvar, porque essa cruz é para você. Estou aqui pela minha escolha e vou suportar até o fim. Eu fico imaginando realmente os últimos momentos de Jesus no Getsemane. Ele orando a Deus, conversando com Deus, dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Ele sabia que estava caminhando para a morte, ele sabia que estava para acontecer com ele. Mas por amor a mim, a você, a nós, ele disse: não seja feita a minha vontade, seja feita. Ele continuou por amor, andando em direção à cruz, andando em direção à morte. Isso nos faz nos sentir importantes para Deus. Você é importante para Deus. O que dirige a sua vida? A culpa, o medo, a raiva, a amargura, a necessidade de aprovação, bens materiais, posição social. Muitas pessoas se deixam dirigir sua vida, deixam essas coisas controlar a sua vida, e elas são infelizes por causa disso. Imagine que inferno deve ser a vida de uma pessoa que vive em função das outras, querendo a aprovação das outras, querendo a aprovação dos pais, querendo a aprovação dos amigos, querendo a aprovação do chefe, querendo preencher um vazio que só Deus pode preencher. Deus ama você, não importa o que os outros pensam a seu respeito, não importa quantos bens você tem, nem a posição social que você ocupa, você é importante para Deus. Ele pagou um alto preço para lhe oferecer esperança, liberdade e um novo e vivo caminho. Foi caro esse preço, custou o sangue de Jesus, custou a sua vida. O que você tem feito por isso? No instante em que você nasceu, Deus lá no céu sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse e a sua chegada lhe deu enorme alegria. Glorificar a Deus é o primeiro propósito da sua vida. Se você é assim tão amado por Deus, como você retribui esse amor? Fico imaginando realmente, você já era conhecido por Deus antes mesmo de nascer. Ele já conhecia seu nome, ele já tinha planejado o seu nascimento, ele já tinha planejado a união dos seus pais, ele já tinha planejado o ambiente social que você iria viver, a escola que você ia estudar, a sua personalidade foi trabalhada por Deus com um propósito: que você glorificasse a Deus. Ele ficou feliz e alegre quando você nasceu. Mas e a partir daí? A sua vida tem feito Deus se alegrar ou se entristecer? Quando Deus olha para você hoje, qual é a atitude dele? Um sorriso de satisfação e alegria porque você está cumprindo com o seu propósito? Ou você está fugindo dele? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Muitos usam esse texto para evangelismo, para quem não conhece a Deus. É verdade, pode ser usado sim. Você que ainda não conhece a Deus, você que ainda não tem a Deus no seu coração, aí está à porta e bate, Ele quer entrar, quer fazer parte da sua vida, quer ajudar a você a vencer as lutas que você tem no dia a dia, Ele quer fazer parte da sua vida, porque Ele te ama e você é importante.
para ele. Mas a princípio, essa mensagem, essa palavra foi dada à igreja, a quem já tem Deus no coração. Mas como assim? Gente, é difícil você no dia a dia estar na presença de Deus. Nós vivemos tempos de loucura. Não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas parece que o dia não é suficiente para fazer todas as tarefas que a gente tem. Quando já começa o dia, eu já estou assoberbado, já sei que não vai dar tempo. Os estudos nos consomem, o trabalho nos consome. Parece que a gente não tem tempo. E é isso que Jesus está dizendo: olha, eu estou à porta e bato, eu estou aqui, olha. Eu quero ter comunhão contigo todos os dias. Então, antes de começar o dia, antes de ir ao trabalho, abra a tua porta, teu coração, e deixa Jesus fazer parte da tua vida, deixa fazer parte do teu dia. E assim você vai glorificar a Deus. Assim você vai fazer a diferença na vida dos outros. Assim você vai fazer a diferença na vida de uma pessoa para salvar uma vida. Quantos ao teu redor? Queria que você pudesse imaginar agora. Quantos no teu ambiente social precisam ouvir uma palavra da parte de Deus, do Deus que você conhece? Tem uma ilustração, me veio à mente agora essa ilustração. É uma fábrica de panelas. Sabe como é feita uma panela? É uma chapa de aço turna. E ela vai sendo conformada, ela vai passando por máquinas que têm toneladas de peso, e o peso vai batendo na chapa e dando aquela forma, só que não é de uma vez só, ela vai aprofundando de pouquinho, até chegar àquela profundidade da panela. Agora imagina, toneladas, e a pessoa, o trabalhador, ele pega aquela chapa rapidamente, bota, aperta o botão e toneladas caindo em cima daquela chave. E a mão do camarada está embaixo. Vira mecanicamente. Pega aqui, coloca. Só que numa dessa, o camarada esqueceu a mão e apertou o botão. Seu braço foi arrancado. E começou a sangrar rapidamente. Ele sabia que estava morrendo porque não tinha tempo para chegar no hospital. Ele começa a gritar: me falem de Jesus, me falem de Jesus, alguém me falem de Jesus. E as pessoas se rodearam ali, tentando estancar aquele sangue, tentando socorrer. Mas aquela pessoa morreu e ninguém falou nada sobre Jesus. No enterro dele, um dos colegas de trabalho, nem era tão chegado, chorava loucamente, incontrolável, chorava sem parar. E ninguém entendia, porque não era nem tão próximo, sabe? Por que ele estava chorando tanto? E chegaram até ele e perguntaram: olha, por que você chora tanto? Você não era nem tão amigo dele, não era nem tão próximo, era apenas um conhecido, dava apenas bom dia, boa tarde, como todos os outros. Não, eu não o conhecia tão bem. Mas na hora que ele estava morrendo, ele pedia que alguém falasse de Jesus. Se alguém que conhecesse a Jesus, falasse de Jesus para ele. E eu conheço Jesus. E eu me calei. Eu poderia ter falado de Jesus para ele e não falei. E o sangue dele está sobre mim. Você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Você pode fazer diferença na vida de um amigo seu ou de um colega, alguém que apenas você se cruza e se cumprimenta diariamente. Basta que você fale deste amor de Deus e como ele é importante para Deus, do que Jesus foi capaz de fazer por ele. Fale do milagre que Deus fez em tua vida para salvar uma vida.
Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Você foi chamado para ser discípulo, para que sua luz brilhe onde você estiver. Para que a luz de Deus está em você, brilhe onde você estiver. Você foi enviado por Deus. Para ser um missionário, você não precisa ir para a África. Você é um missionário onde você está. Desde que a chama que Deus acendeu no seu coração brilhe dentro de você, que as pessoas reconheçam esse brilho em você. Você, como eu falei, é a poesia, é a mensagem de Deus aonde você está. Esse Jesus, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu quero desafiar todos que estão aqui presentes hoje a serem discípulos do Senhor Jesus, a serem enviados do Senhor Jesus. Se você não tem Jesus dentro do coração, se você ainda não tem essa chama acesa no seu coração, peça a Deus que Ele acenda. Permita que Ele entre em seu coração, para que você brilhe e faça a diferença que você está com a vida, com a sua foi salva. Que Deus nos abençoe.